Fala, meu digital, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Turma, essa minissérie nós vamos contar ela em vários episódios e hoje o primeiro episódio é falar um pouquinho das nossas origens, né? De quem é o Rafael Silva, da onde ele veio, né? Como que ele veio parar aqui no Cerrado. Então nós vamos falar um pouquinho das nossas origens. Todos me conhecem ou ainda não conhecem aí do outro lado da tela. Meu nome é Rafael Francisco da Silva. Eu sou originário do estado de São Paulo, tá? De uma cidadezinha lá no interior do estado de São Paulo, no distrito chamado Varpa, uma cidadezinha, um distrito de 600 habitantes, é bem pequenininho. É um distrito da cidade de Tupã e moro perto também de uma cidade que chama Borá, a segunda menor cidade do Brasil, tá? Tem prefeitura, tem tudo. Então, eu sou dessa região ali perto de Presidente Prudente, Marília. A minha família é dessa região e minha origem sempre foi do agro, tá? Nasci no sítio, né? São sítios urbanos lá no interior de São Paulo, onde a minha família é uma família de produtores rurais, né? Agricultura familiar principalmente, produção aí para autossustento da família, né? Autossustento do sítio. E foi aonde eu cresci com o pé sempre ligado ao agro. Eu acordava cedo para tirar leite da vaquinha, né? Desde de que eu consegui ir pro curral até a 8ª série, antes de ir pro colégio agrícola. Então nós tínhamos a rotina praticamente, vamos falar, de colono, a vida que nós tínhamos no sítio. Então, meu pai e minha mãe ainda vivem no interior do estado de São Paulo, nesse sítio que eu comentei. É um sítio de 10 alqueires paulistas aí, né, em torno de 25 hectares, onde toda a família tirou sustento ao longo do tempo. Meu pai chama Dilso Francisco, minha mãe chama Regina Helena, e a nossa descendência, né, em relação aos nossos antepassados, da parte da minha mãe, são lituanos. Essa colônia que eu comentei de Varpa é uma colônia de leto-lituanos e russos, então tem uma origem europeia. E o meu pai, ele veio, né, o meu avô, né, veio da parte de pai, veio do Nordeste. Meu pai, então, tem uma descendência nordestina ali, mais de espanhóis, mas sempre tive, né, a minha infância ligada ao agro. Então nós acordávamos cedinho, ia pra mangueira, tirava o leitinho da vaca. Depois nós pegávamos um ônibus para ir para a escola, 4h30 da manhã, pra vocês terem uma ideia. Pegava ônibus, não, era Kombi ainda naquela época, né? E uma Kombi que a gente empurrou muito tempo nas subidas cheias de lama, ali perto de algumas fazendas ao redor do sítio. Então, às 4h30 pegávamos essa Kombi, íamos para a escola. Nós éramos os primeiros a serem pegos. Nós somos em 5 irmãos, para vocês terem uma ideia. Eu sou o caçula dos homens mais novo, e tem Isabel também, que é a nossa sócia, que vocês vão conhecer um pouquinho dela aqui também, é a caçula das meninas. Então, a gente acordava cedinho, pegava o ônibus, abria muita porteira, 20, 30 porteiras, para chegar no colégio às 7 horas, 7h30, e aí sim estudar. Então, a minha infância foi conectada no agro desde o momento que eu comecei a conhecer, a ter o entendimento de que a lavoura e a pecuária era um caminho que eu tinha interesse de construir. E isso fez com que, mesmo no ensino fundamental, eu ajudasse a desenvolver dentro do colégio, né, uma horta comunitária, né, dos alunos, para plantar alface, cebolinha, fazer compostagem quando passou essas escolas fundamentais ao período integral. Então eu fui entendendo a agricultura desde a minha raiz, né, até chegar o momento de, por exemplo, meu pai trabalhava fora, né, administrava outras fazendas, e de noite a gente trabalhava na lavoura em casa, né, dirigir trator, tombar terra, arar terra, gradear, plantar. Então a minha conexão foi ainda lá atrás, quando eu conseguia subir com os 2 pés em cima de um trator Massey Ferguson para trocar de marcha para arar a terra, lá em terceira reduzida, segunda reduzida. Então eu sempre tive o contato com a natureza, o contato com a terra. A nossa família foi construída em cima de uma agricultura familiar, né, de autossustento. Tudo que era sobra muitas vezes era vendida, e foi aí que essa conexão começou a acontecer. E quando eu passei do ensino fundamental para o ensino técnico, eu fiz a escolha do técnico em agricultura, onde eu fui estudar em Pompeia, no Colégio Sunji Nishimura, e ali foi aonde eu tive o contato da teoria com a prática. Isso fez eu acreditar cada vez mais no agro. Era um colégio internato, esse colégio, e isso fez eu ter contato, primeiro, com vários produtores
professores de todo o Brasil e de fora até do Brasil, estrangeiros, da África, do Japão, que era um colégio internato muito reconhecido no Brasil inteiro e no mundo. E aí eu tive a oportunidade de conhecer pessoas de outras regiões, né? Do Maranhão, isso eu tô falando lá, pessoal, em 2007, tá? Do Maranhão, do sul do Brasil, do centro-oeste, e era um momento que estava muito em expansão agro, e aí enxergava essa oportunidade muito grande de crescimento. E foi assim que eu descobri o quanto que o Brasil é grande, é imenso, quanto que ainda tinha possibilidade de crescimento, né? As regiões do agro, Matobapá, entre outras, e isso fez com que eu me desenvolvesse e buscasse cada dia mais conhecimento para poder, primeiro, desenvolver profissionalmente, que era a única maneira que eu enxergava desde a minha infância de construir uma carreira profissional, né? Uma maneira, querendo a gente ou não, de obter dinheiro, de ter sucesso na vida, e o estudo era o único caminho, né? Nossa família é muito humilde, mesmo tendo um pedaço de terra, nunca faltou nada, graças a Deus, mas sempre vivemos com o mínimo ali para o desenvolvimento, e minha mãe, meu pai, minha mãe principalmente, trabalhando para estruturar a gente para uma faculdade, estruturar a gente para uma busca de um conhecimento maior e não viver somente aquela vida ali no sítio no interior do estado de São Paulo. Então, essas são um pouquinho das minhas raízes, e essa paixão pro agro, ela despertou desde novinho. Desde quando eu tirava o leitinho da vaca, de quando eu mexia na horta, de quando a gente plantava vários tipos de alimento, porque era para subsistência nossa, desde arroz, feijão, cana-de-açúcar para fazer a nossa garapa, o nosso pomar. O meu pai sempre incentivou a gente plantar diversos tipos de cultura, porque às vezes uma estava boa, a outra salientava, né? A outra se destacava, para a gente nunca focar numa monocultura e às vezes a gente ter o risco, né, de perder ali a lavoura e não ter nenhuma outra maneira de ter a subsistência. Então, o foco, essa conexão da agricultura, da pecuária, foi desenvolvida desde lá de trás, e o estudo, ao caminhar do meu crescimento profissional, fez com que eu enxergasse novas oportunidades de crescimento profissional, como pessoa, sempre de não perder as essências que são carregadas de casa, né? A minha mãe sempre me falava: Rafael, nunca corra atrás do dinheiro. O dinheiro é a consequência de um bom trabalho, de um bom desenvolvimento, de uma clareza, de uma transparência com quem está ao seu redor, seja você almejando um cargo, seja você almejando uma bolsa de estudo. Essa visão, né, de ser muito claro, de ser transparente com tudo aquilo que você faz na vida, ter os seus valores, as suas essências preservadas, com certeza vai fazer com que você tenha sucesso. Bom, então foi assim que começou essa paixão pelo agro, e novamente, né, finalizando esse estudo do colégio agrícola, eu foquei também em fazer uma faculdade de tecnologia agrícola, ainda na Fundação Sonji Nishimura, que era muito ligada à tecnologia no campo. E aí eu vou falar não só da conexão com o agro, que isso veio de berço, mas aonde eu me conectei com a tecnologia. E foi lá na faculdade, na FATEC Sonji Nishimura, né? Quando ficamos sabendo que o colégio agrícola seria fechado, eu fui da última turma, o prefeito da cidade, os diretores falavam muito sobre essa faculdade, sobre o que ela seria para o futuro do agro, sobre a gestão de mecanização e agricultura de precisão, né? Que é máquinas, equipamentos e tecnologia. E foi aonde, após sair do colégio agrícola, eu já emendei no curso de mecanização e agricultura de precisão. E foi aí que realmente eu me apaixonei de vez por máquina, tecnologia e dados no campo. E por aí que eu falo que eu tive vários momentos de conexão no agro. Primeiro, a minha vivência, a minha infância, se apaixonar por animais e agricultura. No segundo momento, o conhecimento dentro do colégio agrícola, vivenciando o que era teoria e prática. E num terceiro momento foi onde a mecanização e a tecnologia realmente entrou de vez na minha vida, com contatos com equipamentos de agricultura de precisão, com projetos de plantio. Pra vocês terem uma ideia, o primeiro projeto de plantio que eu soltei na minha vida foi dentro da faculdade. Nunca ninguém tinha feito. Eu fiz um projeto de milho, já rebaixando as curvas de níveis do colégio, na safra de 2012... 2012 não, perdão.
em 2011 e projetamos todo o plantio do milho dentro do escritório e levamos para o campo um monitor, acho que era um FM1000 ainda, naquela época, em 2011, 2012, que era o único monitor que aceitava muito projeto, né? Ainda não era tão aberto essa quantidade de monitores que a gente tem hoje. E aí fizemos o plantio na faculdade através do piloto automático, através da tecnologia de planejamento. O AgroCAD ainda estava sendo desenvolvido, não existia naquele momento. A gente usava software de fábrica padrão para fazer essa exportação, mas é um pouco da história aqui do Rafael, que cresceu, entendeu, estudou, participou de grandes empresas do agro, aonde tive a oportunidade de conduzir muitas áreas, né, construir muitas áreas relacionadas à tecnologia, relacionado a pessoas, relacionado a processos, e isso fez com que todo o conhecimento ao longo dessa jornada pudesse se tornar ou virar, né, a Agrodigital Cerrado, transformando processos e pessoas mais digitais.